Povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo para falar sobre missões, o trabalho de missões, o trabalho evangelístico. E hoje o assunto nosso é sobre distância cultural. Se você... Ó, tá muita zoadeira aqui, tem uma construção aqui perto, tá quase impossível fazer gravação sem zoada. Vamos lá. Se você é um evangelista, você quer ser um evangelista intercultural, quer dizer, sair do seu ambiente, da sua cidade, do seu ambiente de cultura, e você quer alcançar outras pessoas, você tem que entender essa questão da diferença cultural, da distância cultural, e se preparar para isso aí, entender que as barreiras culturais, elas não são apenas barreiras para dizer que tem uma barreira aí lá. Não, você tem que entender que isso aí é uma barreira para evitar você chegar, isso te dificulta chegar e anunciar o evangelho a essas pessoas. Quando a gente fala de cultura, amada, a gente não está falando apenas de comida e de roupa, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de cosmovisão. E algo interessante é o seguinte, que a primeira linguagem de um povo é o que a gente fala, né? A gente fala o português, no caso aqui a gente está falando em português, né? Mas se a gente falasse em espanhol, ou se eu fosse comunicar com alguém que fala espanhol, a cultura dele, a linguagem e a cultura dele é o espanhol. Mas além do idioma dele, existe também uma outra forma de comunicação aonde ele utiliza o idioma e todos os seus mecanismos para poder comunicar às outras pessoas. Isso é chamado de cosmovisão. Amém? Então quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só de comida, a gente não está falando só de roupa, a gente não está falando só de dança, de música, a gente fala de comunicação. E como a gente está falando de comunicação, aí entra a nossa área, que é a área evangelística. Se você é um evangelista, você precisa comunicar. Se você é um evangelista, você precisa conectar. E se você quiser gerar o discipulado numa determinada região, né, quer dizer, ganhar as pessoas para Jesus, aproximar daquelas pessoas, você vai ter que, além de falar o idioma dela, você vai ter que também compreender a cosmovisão para que haja uma comunicação em termos culturais com aquela determinada pessoa, gerar conexão, pregar o evangelho e aí poder chegar no que nós tanto queremos, que é o discipulado. Amém? Tá entendendo por que a gente tem que falar sobre barreiras culturais, diferenças culturais na área de evangelismo? E para que você possa entender um pouco essa questão de missões, né? Como o negócio não é tão fácil assim. Bom, vamos lá. A questão da diferença cultural é o seguinte, existem diferenças, existe a pregação do evangelho em regiões onde a diferença é zero praticamente, nós vamos falar sobre isso, e aí vai aumentando, dependendo da região onde você vai aumentando. Vou dar um exemplo aqui para você. Uma pessoa de BH, Belo Horizonte, essa pessoa ela está acostumada a pregar na sua cidade, existe um ritmo de pregação. Se ela sai de BH e se ela vai lá para o interior de Minas Gerais, aí já vai haver uma diferenciação cultural. Essa mesma pessoa que está acostumada a sempre sair de BH e ir lá para o interior de Minas Gerais e etc, ali mais perto de BH, Betim, para aquela região, eu só passei por ali, não conheço muito essa região não, tá? Só passei várias vezes por aí. Mas, amada, essa pessoa do nada, ela sai daí, ela vai lá para o Vale do Jequitinhonha. Ela vai encontrar uma diferenciação, uma distância melhor, cultural maior do que aquela região próximo a BH. Se um evangelista lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? O pessoal lá de Porto Alegre, bate, tomando um chimarrão, tá? E sai lá do sul do Brasil e ele vai lá pro sertão do Nordeste brasileiro. Amado, esse camarada vai levar um choque cultural tremendo. Porque uma coisa é o sul do Brasil tomar chimarrão, comer churrasco. Nem o churrasco, vou dizer uma coisa para você, viu? Nem o churrasco lá do Nordeste é igual ao pessoal lá do Gaúcho, tá? Não dá nem para comparar. Aí o gaúcho sai do Rio Grande do Sul e ele vai lá para o Amapá. Então, eu estou falando para vocês aqui sobre diferenças culturais. E essas diferenças culturais, isso gera cosmovisão diferente, isso dentro do Brasil, não estou nem saindo do Brasil. Dentro do Brasil, cosmovisão diferente, forma de comunicação diferente, valores diferentes, e isso gera barreira, e essas barreiras vão gerar também a comunicação, a barreira na comunicação. Então o evangelista ele tem que estar apto para entender isso aí e para que possa chegar numa determinada região, poder ter um bom relacionamento. Vamos lá direto. Eu quero falar aqui sobre o primeiro nível de evangelismo que você pode ter. E é o nível que a gente chama de nível zero. Evangelismo nível zero.
é quando você não tem barreira nenhuma de cultura. É você pregar para uma pessoa da sua mesma igreja, da sua mesma denominação, do seu mesmo, um protestante igual a você. O que eu estou falando é o seguinte, é uma pessoa que está, quem sabe, vai todo domingo para a igreja, é uma pessoa que está num ambiente cristão igual você, mas essa pessoa não conhece Jesus. E um dia você começa a observar que essa pessoa, ela é uma religiosa qualquer, ela está ali no meio, ela dá até o dízimo dela, ela está, entendeu? E ainda ela não conhece ainda o Evangelho. E você consegue falar de Jesus para essa pessoa ao ponto de comunicar o Evangelho verdadeiro a essa pessoa. Isso não quer dizer que ela vai vir para a sua igreja não, tá? Ela pode ser até de outra igreja e você comunica o Evangelho e ela fica até na igreja dela lá, tá? Não tem nada a ver, essa é a questão, né? Alguém me observou um tempo atrás, falou isso um tempo atrás, e é bom a gente frisar isso aqui. Não é uma questão de pescar peixe de aquário alheio. Esse aqui nós estamos falando que não há barreira cultural. Você vai comunicar Cristo com a pessoa que está no mesmo nível cultural seu em todas as áreas. Nós temos um outro nível que é chamado de um nível número 1, evangelismo nível número 1. É você já falar de Jesus para uma pessoa que não está no seu mesmo nível de igreja, etc. Vamos falar assim, um mundano, uma pessoa que... mas está no mesmo nível da cristandade, né? Como cristandade. Era meio cristão, viu, irmão? No meio do cristão, isso. Então, quer dizer, essa pessoa, ela pode ser um católico, ou ela pode ser uma pessoa que não vai para a igreja católica, não vai para lugar nenhum, tá? Mas ela é humilde, ela sabe quem que é Jesus, ela sabe que Jesus nasceu de Maria. Ela está nesse ambiente, porque nós aqui na América Latina, principalmente nós aqui, a maior parte da América Latina, nós estamos nesse ambiente cristão. As nossas leis são leis cristãs. A nossa visão de mundo é uma visão cristã e etc. Então, quando você encontra aquela pessoa que nós denominamos um mundano, uma pessoa que não quer saber de Deus, da palavra de Deus, né? E você vai para lá, você não leva uma vida desregrada moralmente, porque você tem uma vida baseada nos padrões de Cristo Jesus. E essa pessoa não. E você se choca no relacionamento com essas pessoas. Como ela não tem padrão nenhum moral para o casamento, padrão nenhum moral de... E aí vai. Mas ela está nesse mesmo ambiente. Então isso é o que nós chamamos de evangelismo nível 1. E está no mesmo ambiente cultural seu, pode estar na mesma cidade sua, entendeu? Só que ela tem uma forma de crer, de ver as coisas de Deus diferente de você. Isso é o que nós chamamos de evangelismo nível 1. Já o evangelismo nível 2, aqui nós já entramos no que a gente chama de evangelista intercultural. A gente chama também o evangelista que transpõe uma barreira cultural, a gente também é o nome dado aos missionários. Esse é o termo que a gente está até substituindo bastante aqui no nosso vídeo, né, para que possa entender melhor o que a gente está falando. Mas o evangelista intercultural, amado, ou o missionário, se chama o que você quiser, vamos falar aqui, evangelista intercultural. Olha o Galozinho é abençoado. Mas o evangelista intercultural é aquele que transpõe essa barreira, é aquele que vai para um outro ambiente de cultura, tá? Mas essa cultura, ela ainda está muito similar. Galinho abençoado. Essa cultura está ainda muito similar à sua. Eu citei aí o gaúcho que sai lá do Rio Grande do Sul e vai para o Nordeste, ou vai lá para o Amapá, ou vamos dizer, o irmãozinho lá de Fortaleza, que sai lá de Fortaleza, da beira da praia, etc. E ele vai lá para Manaus, ele vai encontrar uma cultura totalmente diferente. Ou a gente pode também citar alguém do Brasil que vem aqui para Santa Cruz, você sabia? Isso aqui é chamado de nível 2. A maior parte da América Latina, de uma forma geral, é chamado de evangelismo nível 2, evangelistas interculturais. Aqui em Santa Cruz, nós, por mais que tenha uma cultura diferente, fala uma língua diferente, comida diferente, roupa diferente, mas aqui ainda nós chamamos de evangelismo nível 2. Aí o pessoal me faz uma pergunta, pastor, por que muitos brasileiros não conseguem desenvolver trabalho na periferia de La Paz, ou mesmo na própria cidade de La Paz, né? Muito brasileiro. La Paz é o lugar de brasileiro quebrar a cara, vai lá e bah! Por que isso? Porque La Paz já está saindo desse nível 2 e indo já para o nível 3, mas ainda é nível 2, tá? Tem regiões do interior de La Paz que é nível 3. Quer dizer, o nível 3 é o seguinte, praticamente todas as áreas, cosmovisão, comida, vestimenta, linguagem
E o mundo é aquilo que a gente chama, é um outro mundo. Parece que você vai para a lua, entendeu? Parece um negócio totalmente diferente, que você nunca viu. Você realizar o evangelismo nessas regiões é chamado de evangelismo nível 3, tá? Porque você vai encontrar um ambiente totalmente diferente daquilo que você já viu na sua vida. Tem que haver uma preparação. Cada vez que a cultura ela vai ficando mais distante da sua, se você não tiver uma preparação, você não faz nada. A gente encontra aqueles irmãozinhos, não, mas eu já passei lá, eu já fui, já preguei o evangelho, já fiz isso, dei uns gritos lá na praça, coisa e tal, mas não tem resultado, não há conexão. As pessoas ficam te olhando assim, meu Deus, o que esse homem... Às vezes não fala, às vezes vai lá nesses lugares, prega até espanhol e o povo tá falando outra língua, fala o aimara, fala sei lá que língua estão falando na igreja. E não adianta, o evangelismo ele tem que trabalhar com a conexão. É por isso que a gente trabalha muito com a literatura, porque na literatura ela rompe muito dessas barreiras. Eu como estrangeiro, eu chego, a gente tem que usar determinadas estratégias, uma delas que eu uso é procurar falar o mínimo possível. Eles vão me olhar, eles vão ver que eu sou gringo, para muitos aqui eu sou gringo. Porque me vê branco assim, né? Pelo menos mais branco do que eles, por mais que minha pele não é tão branca assim. Mas eles vão ver que eu sou estrangeiro. Mas eu levo ali o idioma, a escrita, a mensagem escrita no idioma deles. E eu entrego para essas pessoas. E aí entra um processo, que é o processo delas estarem lendo a mensagem. E aquela mensagem ela é contextualizada à realidade daquelas pessoas. Tá? Então é por isso que muitas das literaturas que a gente utiliza nesses lugares, a gente evita utilizar figuras, são mais textos bíblicos, porque a pessoa quando ela vai ler, ela lê contextualizada, a mensagem contextualizada para a realidade dela. Amém, amado? Então, quer dizer, se você quiser ser um evangelista intercultural ou missionário, como a gente chama, né? Você tem que se preparar para essas mudanças de distâncias culturais. E eu volto a dizer para a gente finalizar aqui, cada vez a distância maior da sua própria cultura, mais vai exigir da sua parte a preparação para você poder fazer algo naquele determinado local, tá bom? Podemos fechar aí? Vamos lá. Gente, é o seguinte, aí na descrição do desse vídeo tem para você, receba nossos e-mails de missões. Toda segunda-feira eu estou passando um e-mail aí sobre a vida prática em missões, tá? Se você que está aí no período de preparação, querendo ir para o campo, é só fazer o cadastro. Toda segunda-feira eu mando um e-mail para você, tá? Faz o seu cadastro aí e a gente vai estar nessa comunicação. Forte abraço, que Deus te abençoe.